Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo do 8º episódio de The Last of Us, mas dessa vez vai ser um comparativo com o jogo, que nem eu já tinha falado na minha análise com spoilers. A gente vê diálogos idênticos, cenas iguais, tem pequenas mínimas diferenças, mas a gente vai discutir aqui o porquê dessas diferenças, alguns detalhes que fizeram diferença pra série, inclusive, e também pra vocês conhecerem aí como que foi no jogo. Até porque, apesar de ser pequenas diferenças, ainda assim tem uma base aí que eles constroem diferente na série, que eu achei interessantíssimo e calhou muito bem. Então é isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Mas eu lembro vocês que já saiu a análise com spoilers, que eu falo mais do enredo, eu falo dos personagens, construção deles e tudo mais. Então não deixa de conferir aqui no canal e depois, né, sai esse vídeo comparativo pra gente entender um pouquinho da estrutura de roteiro, ser um vídeo a título de curiosidade, caso você queira saber como que é o jogo, enfim, todos os detalhes e easter eggs, inclusive, para quem jogou. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, uma das coisas que eu preciso falar sobre esse episódio é que, como adaptação, ele me impressionou bastante. Tá certo que, assim, essa parte específica do jogo, ela é bem narrativa realmente, tanto que a gente percebe que a maioria das coisas que eles retiram aqui do episódio é realmente a parte de jogabilidade, seja em algum momento que eles acabam entrando em contato com algum infectado, ou até mesmo quando a própria galera do David tá atrás da Ellie, tem mais momentos da Ellie de jogabilidade, meio que o sequestro dela acaba sendo mais rápido do que é no jogo, porque a gente acaba jogando mais com ela, ela ainda tenta voltar ali pro Joel, enfim, tem algumas pequenas diferenças que eu vou destacando conforme a gente vai passando nessas partes do episódio, mas o fato é que, assim, gente, todos os diálogos importantíssimos estão aí, até mesmo do picadinho de pessoas, sabe? Os momentos do David, super tensos, enfim. Então, é muito impressionante como que eles fizeram. Se eu não me engano, pra mim foi um dos episódios que teve uma adaptação mais direta, além do primeiro episódio, porque eu acho que todos tiveram mudanças bem grandes, né? Seja na construção dos personagens, tipo, o próprio Henry e o Sam, eles tiveram a mesma estrutura que é no jogo, mas todo o background do Sam, dele ser um delatador ali pra Fedra, um colaborador, né, acaba que mudou bastante, até mesmo de como ele matou uma pessoa, o que ocasionou a resistência, enfim, eu já tinha falado bastante desse episódio, que foi uma mudança que eu inclusive gostei, e lógico, se tratando de série, eles sempre acabam explorando mais coisas até pra fazer muito bem as conexões, e a gente vê que as conexões de The Last of Us estão sendo muito bem feitas. Eu realmente quis fazer essa grande introdução, porque eu acho que é um episódio que realmente traz uma grande adaptação, uma adaptação muito direta aí dos jogos e que vai fazer escola para muitas outras séries que vão sair daqui pra frente, principalmente em live action. Mas vamos falar aqui as principais diferenças, as coisas iguais, fazer um lado a lado, que eu sei que vocês gostam bastante. A primeira coisa que eu vou falar é sobre essa missão aí do cervo, né, de caçar o cervo. Eu já tinha comentado em um dos episódios, até no comparativo, que eles tinham trazido o coelho e o cervo já como um easter egg de algo que a gente iria ver à frente, que é exatamente esse momento. Na série eles trouxeram como aquele casal, né? O cara, ele foi caçar coelho e voltou pra casa e acabou se deparando com Joel e com a Ellie, porque eles queriam saber o direcionamento de como achar o Tommy. Também já estavam no inverno, né? Na série era outra temperatura, mas a gente vê que a Ellie que caçava ali o coelho e tudo mais. E o cervo viria acontecer realmente nessa parte, porque existe todo esse diálogo realmente do que vai ser feito com o cervo, desse combinado, a troca do cervo pelos remédios e tudo mais. Então realmente precisava existir o cervo nesse momento. E aí, né, quando a gente vê o cervo ali morto, é muito interessante como eles dão um foco na câmera quando tem o rastro de sangue do cervo, porque ele foi perdendo sangue e faleceu. Isso também acontece no jogo, só que a gente caça, ao invés de ser com a espingarda, a gente caça com arco e flecha. Então quando acerta, para saber onde o cervo foi, você segue o rastro de sangue. Então é um detalhe que a série traz e que existe no jogo, mas que complementa ali a missão. E aí a Ellie, ela pega a arma do David, porque ela vai desarmada, ela só vai realmente com arco e flecha pra caçar, e aqui ela já tá com uma espingarda do Joel, tanto que a gente vê que na série ela acaba só desarmando, né, ela vê as duas, tanto a que era do David quanto do James, aí ela acaba desarmando essas armas e fica com a dela. E é legal que nessa cena do cervo também o diálogo é igualzinho ao do jogo, e aí o David fala, tá bom, já entendi,
vai me esfolar e vai esfolar ele. Isso também acontece no jogo igualzinho. E aí eles vão pra esse galpão que também existe no jogo. É muito incrível o trabalho que eles fizeram com o diálogo aqui, sabe? Porque a estrutura, ela não muda em absolutamente nada. E aí ele fala, né, que o Joel era esse cara brutal, um cara louco que tinha matado os caras dele. A única coisa é que a série, ela acaba construindo esse background religioso ali pro David, como ele sendo meio que o padre da galera, que eu acho bastante interessante, porque a gente sempre acaba vendo em obras assim, ainda mais em obras que falam muito sobre os relacionamentos humanos, né, numa possibilidade de apocalipse, sempre tem, né, os fanáticos religiosos ou pessoas como ele que abusam da religião de pessoas que de fato creem pelo bem. Então aqui, esse diálogo ele também ganha mais contextos, né, porque tem muitas passagens como se fosse um milagre, ou essa crença, né, de nada é por acaso. Eu acho que com essa roupagem acaba ganhando um peso um pouco maior ainda. Ainda mais quando ele fala ali da mordida, né, como ela é uma pessoa especial. Só que no jogo, como eles estão esperando há muito tempo, a gente sente de fato esse tempo passando, acaba que uns infectados vão para esse galpão. Então a gente precisa meio que se ajudar, o que é bizarro, né, porque se fosse eu, matava ele, mas beleza, a gente se ajuda ali, ele vira um NPC que te ajuda, e aí a gente sai dali, acaba até mesmo lutando contra um verme e tudo mais. É uma missão bem longa, assim, e colaborativa com o David, e aí depois eles retornam e tem esse diálogo que a gente vê na fogueira. Tanto que o James, ele vem apontando a arma e ele fala também, não, abaixa a arma. Inclusive, fun fact, o Troy Baker, que é o James, braço direito do David, é o ator que fez a captura de movimentos no jogo pro Joel. Ele também aceita a troca do remédio, a Ellie pega da mesma forma que a gente vê a Bella Ramsey pegando ali, super desesperada. E também que eles deixam ela ir porque saberia da possibilidade de encontrar onde ela tava e assim encontrar o Joel. E aí a Ellie dá o remédio ali pro Joel e no dia seguinte eles acabam encontrando ela. Só que no jogo ela tenta meio que sair na surdina e eles acabam percebendo. Aqui na série, eles fizeram ela chamar a atenção, até porque é um pouco difícil, né, você sair a cavalo e não chamar toda essa atenção, mas ela chamou a atenção para fazer com que eles fossem atrás dela e não fossem atrás ou não encontrassem o Joel. Ela deixa até a faca ali com ele, para caso eles encontrassem porventura e tudo mais, e ela até fala, não dorme, pelo amor de Deus, se alguém vier, você taca-lhe essa faca ali na pessoa e tudo mais. E a gente vê, né, que ele já tá mais responsivo, então ele abre o olho, ele parece que tá tentando entender tudo o que tá acontecendo, mas não com tanta clareza, né, a ponto que a gente vê que ele se recupera, tanto que quando o cara encontra de fato onde ele tava, ele não tá mais no colchão e acaba matando ali o cara na jugular. Só que antes da gente chegar pra esse momento, voltando ali pra Ellie, a gente fica meio que entre a Ellie e o Joel, até mesmo misturando às vezes a jogabilidade. E, gente, tem um detalhe muito importante que quando a gente fica trocando essa jogabilidade entre a Ellie e o Joel, a gente vai para um momento que tem muita nevasca, tanto com a Ellie quanto com o Joel, quando ele vai de encontro com ela. E é legal porque na série eles demonstraram isso também. Tem um certo momento que o Pedro Pascal, antes dele encontrar o depósito que encontra a mochila dela, ele passa meio que por uma nevasca muito parecido com o que a gente vê no jogo. Só que no jogo tem toda uma missão da nevasca, porque é um local que te facilita se esconder dos inimigos e também você não vê os inimigos. Então você meio que tem que ir explorando o cenário, encontrar para onde que você tem que ir e dando de cara com essas pessoas que você acaba tendo que matar. Mas a gente tem toda uma missão que a Ellie precisa tentar escapar. De fato, ela não consegue em determinado momento. Eles chegam a atingir o cavalo dela e ainda assim a gente passa um tempo ali no jogo andando no cenário e tentando retornar para ver se tá tudo certo com o Joel. Então a Ellie, ela meio que faz uma volta, assim, e óbvio, tem muito mais caras, não são 6 caras, como a gente vê aí, então você também precisa meio que matar alguns caras deles e tentar retornar, só que em certo momento a Ellie é pega e aí a gente
tem a jogabilidade ali com o Joel, que ele precisa chegar até a Ellie. E aí, gente, é a mesma coisa. Ele cata 2 caras que estavam desprevenidos ali e a gente vê exatamente a mesma cena. Tanto a faca, ele falando que ia girar, pedindo pra segurar a faca na boca e marcar no mapa onde que era e depois matar, tá nem aí. E ainda depois pegar o cano e matar o outro cara. Eu achei muito legal esse detalhe do cano, de também eles fazerem igualzinho foi. E aí a gente tem esse momento da Ellie na jaula, né? E os mesmos diálogos dela falando tanto do picadinho das pessoas e também do David falando que poderia proteger ela e também assediando ela nesse momento e ela quebrando o dedo dele. E a mesma frase, gente, foi até gostoso ouvir ela falando: fala que a Ellie, a garotinha, quebrou a porra do seu dedo. Sensacional, sério. Eu vou me repetir várias vezes aqui, mas os diálogos, eles estão completamente transportados do jogo pra série, sem nenhum desvio. E tem também todo o momento, né, que a gente meio que passa ali pelo local que eles estão e você também acaba matando os caras deles e tudo mais. Uma coisa que eu achei bem legal, inclusive, que é a diferença desse background religioso que eles trouxeram pra galera, é que eles não colocam muitas pessoas em risco ali. Tipo, o objetivo da Ellie e do Joel nunca é matar toda a galera, é se proteger, sabe? Então, meio que o embate vai ser só com quem ele acabar colocando ali no caminho deles. E aí são poucos homens, a gente vê que são os homens que são mais fiéis a eles, né? E que são os caras que sabem da comida e tudo mais. E esse negócio do picadinho da pessoa, eu falei bastante na minha análise como eu gostei que eles trabalharam sutilmente desde o início. A gente que tinha jogado o jogo já sabia o que era aquela carne, mas a gente vê ali no ensopado, é uma carne aí era carne humana, sabe? E tem outro momento também que o David ameaça a Ellie ali na jaula, ele também dá a entender que eles vão comer o cavalo, que o cavalo vai virar comida, coisa assim. E aqui na série a gente vê o cavalo morto, né? Quando o Joel acaba encontrando tanto a mochila da Ellie quanto os corpos. Gente, a cena dos corpos é muito parecida, a única diferença é que tava sem a cabeça ali, mas no jogo a gente vê a galera inteira, mas pendurada também, que nem porco. Por isso que foi aterrorizante também ver como que a série foi trabalhando isso, sabe? E aí a gente vai pra esse momento bastante tenso, que ele tranca ela na lanchonete, mas a única diferença é que ele acaba atacando o Molotov no jogo, e aqui na série é a Ellie que taca aquele pau queimado que faz com que pegue o fogo na cortina e ocasione tudo isso. Mas assim, gente, a forma que eles trabalharam, ele indo atrás da Ellie, chamando ela da mesma forma tensa que no jogo, gente, meu coração disparava nessa missão quando eu joguei pela primeira vez. E é legal que, assim, no jogo a gente tem que dar as facadas nele, são várias, né, não é só uma e tal. E a gente vê a Ellie pegando a faca da cozinha, porque ela tinha deixado a faca dela com o Joel, e ela, inclusive, tá sem armas, né, porque afinal de contas eles pegaram quando ela foi enjaulada. Mas aqui só uma bastou, né, e aí a gente tem também esse momento que, pela jogabilidade, a gente tem que se rastejar pra tentar pegar a peixeira, e o cara vai chutando ela, é tão tenso quanto, e a gente tem essa mesma reviravolta na tentativa de estupro dele ali, né. Na série, que nem eu falei na minha análise, eu achei mais tenso. Não sei se é também porque a gente tá vendo de forma muito real ali, é um live action, não um computador, né? Então a cena, ela é bastante impactante, bastante brutal, assim como a Ellie também finalizando ele ali com a peixeira. E aí a gente tem uma pequeníssima diferença, que é o Joel abrindo a porta, porque eles estavam trancados ali, ele que tinha a chave do local, né, o David. Então o Joel, ele entra na porta e tira ela. Ela não chega a finalizar com ele, vê o que aconteceu e sai em choque, e aí colide com o Joel. Tanto que quando o Joel vem assim por trás, ela vem falando: não, me larga, me deixa em paz. É igualzinha a cena, sabe? E também é um momento ali da quebra da inocência que eu falei bastante na minha análise com spoilers. Foi como eu falei, né? A gente tem uma adaptação muito direta, como vocês puderam ver, foram poucos detalhes que foram diferentes. Muito, por exemplo, da arma do David mesmo, dele ter a pistola, apesar dele ter dado a espingarda, ainda assim é algo que a série trabalhou para ganhar um aspecto de confiança inicial. Eu falei bastante disso na minha análise com spoilers aqui, ou até mesmo esse background religioso que eles acabam construindo, mas que também complementa bastante as cenas que a gente vê, e também como eles trabalham minuciosamente aspectos que já foram trabalhados no jogo, como
como as carnes, que acabam causando uma tensão muito grande para quem jogou. Assim, é um trabalho de adaptação incrível que foi feito. É lógico que a gente tá falando de uma adaptação super direta, para mim é muito equivalente ao que a gente vê no jogo, mas eu gostei muito de como eles trabalharam e ainda assim foi impactante. Eu consegui me surpreender. Foram detalhes diferentes que fizeram a diferença aqui pro enredo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!